Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, o programa de hoje vai... Faz tempo que ele não vem aqui no meu programa, porque eu quero falar com ele como é que anda a questão do Madeira, o Baixo Madeira, a região dele e mais essas queimadas. O eco chato, meu amigo, Idemar, socioambientalista, que tem vivido lá na roça, na prática, os desmandos da cidade na área do campo. Paulo. Satisfação, Paulo, retornar, satisfação falar com seu público, que é nosso público, porque afinal de contas quem quer boa qualidade está ligado no conteúdo Amazônia. É uma satisfação estar aqui ao seu lado e também da Thaís. Obrigado. Thaís. Idemar, mais uma vez agradeço aqui a sua presença no nosso programa. É sempre muito bom trazer você aqui, que a gente tem notícias realmente concretas e sérias lá do nosso Baixo Madeira, uma pessoa que vive lá e sabe a dificuldade que está passando, não só com as crianças nas escolas, mas também com essas queimadas. A nossa produção fica reduzida, né? Falar também um pouquinho da nossa festa da melancia, que ocorreu há poucos dias atrás. E a vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. E não esqueça de curtir e compartilhar o nosso Facebook e Instagram e também acompanhar os nossos programas no YouTube. Perfeito. Idemar, eu vou chamar a vinheta para a gente começar, mas primeiro eu quero que tu me explique como é que na festa da melancia chegou a faltar ter melancia. Tá? Depois da vinheta. Por favor, Deus, vinheta. Bom, vamos lá. Idemar, faltou melancia lá, foi? Pois é, Paulo. Quem não ficou sabendo, então no último final de semana, ou seja, 16 e 17 de agosto, nós tivemos a nossa 11ª Festa da Melancia e Feira da Agricultura Familiar, né, e do Agroextrativismo lá no distrito de Nazaré, na Vila de Nazaré. E Paulo, essa é uma afirmativa que realmente faltou melancia, ou seja, a prática da festa da melancia, a comunidade sempre recebe os visitantes oferecendo durante todo o dia uma grande mesa com melancias cortadas para que todos possam comer à vontade. Mas infelizmente as mudanças climáticas que todos nós estamos sentindo, principalmente aí com toda essa fumaça, ela não só é resultado de um fogo que queimou algo, mas é resultado de um processo de seca que nós estamos vivendo fortemente na região. E logo, Paulo, vocês imaginem, Thaís, o processo de produção da melancia, ela tem um ciclo, né? Tem um ciclo para ela chegar no mês de agosto aí em condições de consumo e de comércio acima de tudo. E então, ou seja, o plantio dela se dá geralmente em abril. E aí o que ocorre? Abril estava ainda debaixo d'água, a maior parte da várzea no Baixo Madeira. Então atrasou já a partir daí o plantio. E vários produtores não se arriscaram a plantar pós o seu período, o seu prazo, né? Porque ele tem um prazo, inclusive, para vender essa melancia. Então, ele tem que se aliar a isso. Então, muitos não se arriscaram em plantar a partir de maio. Então, poucos plantaram. E ainda tivemos aqueles que plantaram e, como a seca na várzea, ela
acaba sendo sentida de forma mais forte. Por quê? Porque na várzea, por ter inundado, ela deixou depositada aí uma camada de areia. E com o calor intenso e não tivemos chuvas logo após, então, a cessão do período de chuvas, não tivemos nenhuma chuva, foi chover agora. Então imagine, quase 4 meses sem chuva diretamente, então isso afetou fortemente a reprodução da pouca melancia que foi plantada no nosso Baixo Madeira, nessa região do Distrito de Nazaré. Então logo, poucas famílias produziram, então logo os que tiveram contribuíram, mas não foi em quantidade. Nas brincadeiras, inclusive com a melancia, nós tivemos que diminuir esse ano, em detrimento disso, e também a própria participação do poder público em apoiar a iniciativa foi pequena, os brindes foram pequenos, o próprio comércio que sempre doou brindes bons para animar os produtores, para atrair também, né, os turistas, foi baixo. Então, ou seja, o sentimento de que a crise está aí no comércio também diminuiu as doações. Então, tudo isso dificulta a realização de uma festa. E a ausência, mais do que nunca, do poder público, que por um bom tempo a Emater, quando tinha recursos do MDA, quando tínhamos o MDA, então eles estavam presentes lá com assessoria técnica, inclusive entrando com brindes também para os produtores, e que não tem. Então, todos esses fatores, aliados então à crise econômica por esse desgoverno, que aí está a crise ecológica que nós estamos vivenciando, né? E aí se liga com a situação do nosso rio, né? Do nosso rio que está seco, o Rio Madeira está seco e está secando muito forte. E aí é interessante a gente perceber que há dois fenômenos. Nós estamos lá com a região do nosso lago, o Lago do Peixe-Boi. Ele ainda, há pouco mais de uma semana, ele estava alto, coisa que era para ele estar baixo no mês de agosto, ele estava alto. Significa que o Madeira estava retesando ele. Mas você fala, então o Madeira estava alto. O Madeira está baixo e está alto, por quê? Está com muita areia, ou seja, está com o seu leito subindo cada vez mais, e represando a saída das águas do lago. Então agora começa a baixar e complicando fortemente a navegação. Nós temos um comboio de balsa, não sei de qual empresa, logo abaixo de Nazaré, que está trepado num pedral lá. Eles se enroscaram num pedral, e nós temos outro caso aqui mais em cima, acima de Curicacas, também enroscado em banco de areia. Então veja que as mudanças climáticas estão aí, tumultuando a vida de quem vive às margens ou que depende do rio, em detrimento de toda essa situação. E aí você fala, que fatores seriam esses? Primeiro é esse, nós temos um rio barrado, logo movimenta toda a vida desse rio, né? E por aí vai. A navegação de comboios, de barcos de alto calado já está suspensa, né? Está suspensa. Por tempo indeterminado. Até com 2 metros eles estão se enroscando. É permitido só durante o dia e com no máximo 2 metros. E com 2 metros tem partes aí do rio que não vai. E ainda tem uma cena hilária, que é na região acima de Curicacas, nós temos lá um tal de um serviço de dragagem do Rio Madeira. Aonde o leito principal de navegação, aonde as balsas passam, eles estão instalados na parte fechada do rio, e jogando a areia dessa parte para o canal que ainda serve de navegação. É uma coisa hilária, porque você tem aí uma empresa ganhando milhões para fazer o tal da abertura do canal de navegação do Rio Madeira, mas ela atua fora do canal de navegação e jogando areia no canal onde está sendo possível navegar. Então, assim, umas coisas que eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo, mesmo se fôssemos utilizar a lei da física, e como é que pode querer manter o canal do Rio Madeira navegável, a empresa tirando da onde está o banco de areia e jogando para o canal navegável, sabe? É uma coisa assim que não dá para explicar simplesmente a olho nu essas decisões técnicas, só para vocês então terem um panorama dessa situação toda que nós estamos vivendo aí na beira do Rio Madeira. Thaís. Realmente, Iremar, essa questão que a gente vive, né,
nesses últimos tempos das mudanças climáticas, elas nos afetam assim, é um impacto muito alto, né? Nós estamos pagando um preço alto por isso, a nossa saúde piora, né? A nossa alimentação piora, tudo nos leva a um... é barranco abaixo, não tem outro termo para se usar. E eu fico impressionada que, infelizmente, aqui no nosso estado, esse ano acho que foi o pior ano de queimadas que eu peguei aqui desde quando eu cheguei, né? O Benito disse que já teve anos piores, mas... Não, iguais. Iguais? Iguais, pior não. Sim, né? Em 5 anos que eu estou aqui, quase 6, esse ano realmente nos afetou. O olho fica vermelho, fica irritado, é tosse, garganta seca, as vias respiratórias secas, as crianças também sofrem, os postos de saúde estão cheios de idosos e crianças com problemas respiratórios, com asma. Então, realmente, o ser humano é muito, muito cruel com a sua própria natureza. Infelizmente, parece que não se acordaram, né? E nós estamos em processo de preparação aí já para a realização do Sínodo da Amazônia, né? Chamado aí pelo Papa Francisco, e que a partir lá de 2013, né, com a sua encíclica Laudato Si, tem chamado a atenção das lideranças do mundo, as lideranças políticas e econômicas, eclesiásticas e a sociedade de maneira geral, a pensar no cuidado com a casa comum. E inclusive o tema, né, o lema dela, a terra chora em dores de parto, né, assim, tentando apelar para o sentimento mais elementar das pessoas, que é o sentimento de reciprocidade, né, com o espaço em que vive. Mas parece que ainda tem gente que não consegue olhar para além do seu próprio umbigo, né, e que quer a todo custo continuar saqueando a terra, saqueando a casa comum em função do seu próprio interesse ou dos seus interesses a partir dos agrupamentos econômicos. E a gente vê chegarmos nesse limite de termos esse presidente atual do Brasil dizendo que para que ficar, e se aliando ao discurso das suas bases de sustentação aí do agronegotóxico, dizendo que, para que ficar mantendo reservas? Para que demarcar terras indígenas? Para que ficar mantendo esses parques, esses zoológicos de pessoas, se você pode abri-lo para que eles tenham pleno desenvolvimento? Que desenvolvimento? Esse que nós estamos demonstrando a partir do nosso sentimento ou das nossas práticas de se destruir? Se os povos indígenas estão há muito mais de 519 anos aí, foi por exercitarem um modelo de vida de reciprocidade com o espaço em que vivem, e não de depredação. E aí vem dizer que esse modelo não é viável. Para quem não é viável? Não é viável para o mercado, para o negócio, mas para os povos indígenas, o modelo da reciprocidade é o que faz a relação com a casa comum. E por que nós não aprendemos com essas resistências de mais de 519 anos e não queremos só pensar no lucro, pensar cada vez mais em multiplicar produtos e subprodutos de manufaturados, esquecendo que a casa comum tem um limite, tem uma capacidade de suporte. Então, sabe, passou da hora da gente olhar com olhar de humanidade para a terra, para o lugar em que a gente vive, para a água, para o nosso igarapé, para o lixo que a gente produz, que a gente gera, para a tecnologia que cada vez mais a gente quer adquirir para que eles produzam mais, e aí então vão agudizando a nossa própria sobrevivência aqui. Não temos outro planeta. Ou a gente cuida desse planeta, em que o planeta Rondônia, né, vamos falar do planeta Rondônia, mais de 6 mil focos de incêndio nesse mês de agosto, ou focos de calor, significa que nós estamos queimando, e tem gente se aproveitando disso. Nós temos aí ao redor, principalmente da terra indígena Caripuna e Uruauau, tem fazendeiros aproveitando desse momento e desse desgoverno que delega que façam a autodestruição,
que apoia isso quando não deixa que os fiscais façam a sua parte, e aí diz queimem, podem botar para produzir tudo, estão queimando vidas, queimando culturas. Sabe, isso é que é mais triste a gente perceber, é que nós vivemos um momento em que o governo, ao invés de assumir o seu papel de governar para a vida, está se governando, provocando a morte. Esse é que é o pior de tudo, que a gente está sentindo na pele, literalmente isso, porque inclusive tem vítimas, né, desses incêndios. Sim. Já, né, tem vítimas. Não só os animais, né, não é só a fauna e a flora que se queima, né, são as vidas que ali dentro. Sim, que todo o vivem, ecossistema. Todo o ecossistema. Eu não sei onde recebi uma foto, era uma mãe macaquinha com um filhote no colo morto, né? Muito provável por causa das queimadas, e com um grito de dor. Então você imagina o sofrimento, até os bichos, né? Põem para fora, pedindo socorro, né? Pedem socorro. E as fumaças, né? Para onde foram? Eu só queria concluir então isso que a gente está dizendo. E as fumaças foram lá avisar o sul e sudeste, ou o centro-oeste, foram a Brasília, foram a São Paulo. Imagina aquela imagem em São Paulo, 3 horas da tarde, o povo ficou assustado. Márcia estava em São Paulo, minha companheira estava lá em São Paulo, quando chega aquela nuvem de fumaça e vem cobrindo tudo, é como se fosse um filme de terror. Esses filmes futurísticos que se apresentam como se fosse coisa lá muito para frente, não está acontecendo agora. A fumaça chegar em São Paulo e fechar o tempo e mostrar, olha o que vocês estão ajudando a fazer, inclusive, porque muitos investidores, muitos donos de fazendas aqui estão lá para o sul e sudeste, né? Então nem aí para nós aqui. Né? Agora imagina nós que ficamos aqui respirando a fumaça in natura, né? Eles estão só com subproduto lá em São Paulo. Tá, eu vou chamar um parlatório. Quando voltar, eu quero que tu me fales a questão do... Como é que está hoje a discussão ambiental aqui no Estado, tá bom? O que se tem programado, porque o Estado está com 193% de aumento de queimadas. Ainda faltam uns tempos ainda para a época das águas, né? E eu não vejo como é que a gente vai resolver essa situação. E a questão indígena também, né? Se os índios daqui estão organizados com essas mudanças que houveram na FUNAI, depois do parlatório, tá bom? Por favor, Eudes, o Aelcio. Estamos praticamente iniciando o retorno do segundo semestre de 2019 com uma pauta interessante para comemorar, que são as emendas parlamentares. Nós estamos com investimento maciço na educação no município de Porto Velho. Criamos essa bandeira de investimento na educação municipal, de ampliação das creches, escolas de séries iniciais, e hoje nós temos 9 obras prontas, né? Inclusive já foram inauguradas algumas, mas nós temos algumas para serem inauguradas. Foram R$1.350.000 em 9 escolas. Eu não consigo assim de cabeça, mas uma quadra muito linda da Escola São Pedro foi inaugurada. Nós temos construção de refeitório, cozinha, enfim, uma obra muito bonita lá na Escola Castanheira. Nós temos a construção do refeitório também da Escola Mãe Margarida, ficou muito linda. Nós temos ampliação são 19 salas de aulas, então são 5 escolas com 3 salas e uma com 4 salas. E tem sido muito bacana, porque a população de Porto Velho tem gostado muito desse investimento na educação. E já em 2019 nós estamos com mais 10 emendas para o município, serão R$1.510.000. Já começaram os empenhos desses convênios com os conselhos escolares, e nos próximos dias nós vamos estar falando quais as escolas que estão recebendo esses recursos, para a gente estar ampliando as vagas nas creches e escolas de séries iniciais, e também melhorando as estruturas dessas escolas no município de Porto Velho.
Idemar, como é que está a questão indígena e as discussões sobre queimadas? A Bolívia também está sofrendo impactos fortíssimos, é isso? Demais. Então, primeiro vamos então fazer essa conexão. Os povos indígenas do Brasil, né? Primeiramente, nós tivemos mais recentemente a primeira marcha das mulheres indígenas, né? E inclusive trazendo como tema nosso corpo é o nosso território e é um território sagrado. Porque as mulheres, e aí como geradoras de vida desses povos, são aquelas que mais sentem todo esse desastre que nós estamos vivenciando por conta desse processo aí de extermínio de direitos, né, e de negação total por parte desse desgoverno que aí está. E, portanto, elas foram obrigadas a ir para Brasília para dizer que basta de genocídio, basta de etnocídio, e que se somaram à Marcha das Margaridas, né, mais de 100 mil mulheres, não é pouca coisa. A maior parte dos meios de comunicação aí até trouxeram, mas de forma muito precária, essa grande manifestação, porque as mulheres campesinas também foram para lá da Floresta das Águas, né, e aí da agricultura familiar, foram lá juntas, irmanadas, dizer não a essa política de extermínio de direitos. Eu acho que esse é um ponto fundamental na luta nacional aí mais recentemente. E é claro que continuam lá, né? Continuam caravanas, inclusive a caravana de Rondônia nessa última semana está lá na luta contra, inclusive, o projeto de lei que quer aí flexibilizar o arrendamento de terras indígenas para terceiros. Imagine o que é isso. Além do projeto de lei de mineração que o governo quer empurrar de toda forma, né, para acabar com os territórios e entregá-los às empresas de mineração. Então veja que é um cenário terrível que estamos vivendo nesse momento. E aqui em Rondônia não é diferente, né? Aí a situação da terra indígena Caripuna e terra indígena Uruauau, sempre alvos desde garimpeiros e principalmente madeireiros e grileiros de terra, tem sido fortemente até denunciado a nível internacional, né? Aí a Casa do Caripuna mais recentemente, e com apoio inclusive aí do Greenpeace, né? Aí do escritório de Manaus, que tem se dedicado junto com o Conselho Indigenista e com os Caripuna, a ecoar essa situação. Então veja que nós estamos aí com uma situação complicada, e da parte aqui do governo do estado de Rondônia não tem nenhuma iniciativa que possa vir a contribuir com os povos indígenas nesse sentido de garantir direitos, não. Vem alinhado ao governo federal, não há dentro da Único Espaço aí a SEDAM qualquer iniciativa nesse sentido, não há promoção de políticas que permita aí ações que possam incluir as ações produtivas desses povos aí no estado de Rondônia, não há. Lamentavelmente, até agora, não tem nada que dê sinais de vida para os povos indígenas, infelizmente, aqui no estado de Rondônia, né? E na Bolívia, lamentavelmente, se o processo do mesmo processo de aquecimento que nós estamos vivenciando em toda a Panamazônia, na Bolívia aí com mais de 500 mil hectares de chaqueus, essa região mais seca, que parte do cerrado, né, boliviano, todo queimado, em sistema de alerta, com pedido de ajuda internacional, inclusive, assim como aqui no Brasil, lá a sociedade civil se manifestando fortemente, pedindo que o governo repense a expansão agropecuária nessa fronteira com o Brasil, porque a destruição está sendo muito forte. Quem sofre são os pequenos, são aqueles que estão nas florestas, que estão aí no campo, lamentavelmente. E se faz necessário, né, Idemar, fortalecer Bolívia, Brasil, porque são duas comunidades que moram, uma comunidade de um lado, né, a outra do outro lado, e são duas comunidades que se conversam diariamente, né? Não é de vez em quando, é todo dia, é uma convivência diária, e quando impacta uma, automaticamente impacta a outra, e infelizmente nós somos atendidos por buscas e por grito
ao mundo lá fora, né? Quando a gente fala o mundo lá fora, são os países desenvolvidos que têm um olhar e o cuidado e sabem a importância e a relevância que a nossa mata tem, né? Ela faz o equilíbrio, por ser a maior do mundo, faz um equilíbrio no ecossistema como um todo, né? E nós que estamos aqui, vivemos perto, que temos essa riqueza, não damos o valor necessário dessa grandiosidade que é a Amazônia. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Mas eu vou chamar o intervalo comercial para concluir. Vamos falar da agenda socioambiental, tá bom? É jogo rápido, é no lar. Outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Mas como é que está a nossa agenda socioambiental? Paulo, acho que primeiro é dizer que, principalmente para as organizações aí da sociedade civil que recebiam recursos do Fundo Amazônia, estão preocupadíssimos, né? Não só elas, como também instituições dos governos da Amazônia brasileira, que recebiam repasses do Fundo Amazônia e que, com as insandices da presidencial, comprometeram a continuidade desses trabalhos socioambientais fundamentais para a nossa região, né? Então, acho que essa é a primeira situação. Há uma preocupação porque está se interrompendo projetos importantes que cuidam da reposição de reserva legal aqui, por exemplo, no estado de Rondônia, que trabalham projetos de sustentabilidade em comunidades indígenas, então estão comprometidos, e de governo, inclusive na área de fiscalização, só para vocês terem uma ideia. Aqui o governo do estado de Rondônia recebe recursos do Fundo da Amazônia, assim como nos outros estados, para investir em fiscalização. Então, se não tem esse recurso, não é o estado que vai conseguir mantê-lo. Então, por aí. Mas nós, enquanto entidades, enquanto Instituto Madeira Viva, e numa aliança com um conjunto de organizações, aí, principalmente na fronteira aí com Guaiará-Mirim e aqui na Calha do Madeira, nós estamos trabalhando alguns projetos para tentar superar esses desafios aí nessa frente às mudanças climáticas. Em Nazaré, brevemente, nós vamos inaugurar uma unidade de captação e tratamento de água, ou seja, potabilização da água do Igarapé, lá de Nazaré, para a nossa comunidade ter uma água pura, uma água de qualidade. Um projeto com apoio do Fundo Socioambiental Casa, não é dinheiro de governo, é de sociedade civil, é colaboração, né, para que a gente possa ter isso, assim como também a realização, né, e a construção dos chamados protocolos de consulta e consentimentos, principalmente na região de Guajará-Mirim, né, com os povos indígenas, extrativistas e pescadores daquela região, que estão sendo aí ameaçados por mais projetos hidrelétricos aí com proposta do governo Brasil e Bolívia, que é a usina binacional de Ribeirão e de Cachoeira Esperança. Então, nós estamos em campo
campo, né, aqui na beira do Madeira, no Alto Madeira, e também vamos estar brevemente com os Mura do Itaparanã, né, e com os Tenharim ali da Transamazônica, na construção desses protocolos de consultas e consentimento, que é o único instrumento legal que permite, aí pelo menos tentar, né, acessar judicialmente a garantia dos direitos. É por aí que nós estamos caminhando e agradeço a oportunidade de mais uma vez a gente anunciar e denunciar também aqui no Conteúdo da Amazônia. Muito obrigado, tá, querido? Valeu, eu que Espero agradeço. contar contigo breve. Thaís. Iremar, obrigada. Espero que da próxima vez que você venha ao nosso programa, você traga boas notícias e que a situação tenha melhorado lá para a comunidade ribeirinha. Obrigada. Obrigado. Pessoal, e por hoje é só. Que o grande arquiteto universo continue vindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor. Eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.